galera, tudo bem com vocês? Galera, eu preparei esse vídeo aqui, eu vou fazer um exercício aqui junto com vocês de um efeito muito importante, tá? Que é o efeito Van Hoff, que a gente viu no finalzinho do vídeo passado. Galera, como eu havia dito para vocês, a intensidade das propriedades coligativas, né, ou seja, a intensidade da nossa tonoscopia, né, ou seja, o quanto que eu vou diminuir a pressão de vapor, a intensidade da ebuloscopia, ou seja, o quanto que eu vou aumentar a temperatura de ebulição, a intensidade da crioscopia, que é o quanto que eu vou diminuir a temperatura de congelamento, todas essas propriedades, né, vão depender unicamente do número de partículas em solução. Tá? Então, assim, não depende da natureza, se é da natureza da partícula, né? Se é uma natureza covalente ou se é uma natureza iônica. O que importa é o número de partículas que eu coloco lá. Só que a gente viu um efeito muito interessante no vídeo passado, né? Que quando eu colocava 1 mol de glicose e quando eu colocava 1 mol de cloreto de sódio, né? Aparentemente o mesmo número de partículas, eu gerava efeitos coligativos diferentes, né? Ou seja, eu modificava as propriedades do meu solvente de maneiras diferentes, né? Mas isso acontecia porque quando eu colocava minha glicose em água, né? Eu, sei lá, colocava 1 mol de glicose e continuava 1 mol de glicose, né? Só que ia para o estado aquoso. Só que quando eu colocava 1 mol de NaCl, né? Quando a gente coloca sal de cozinha em água, ele não fica daquela forma de NaCl, né? A água dissocia o seu sal e eu formo Na+, e Cl-. Então, no fundo, na hora que eu jogo 1 mol de NaCl em água, eu não fico 1 mol só de partículas, eu fico 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-, no total eu tenho 2 mols de partículas. E por ter mais mols de partícula, né, eu vou ter uma maior intensidade das minhas propriedades coligativas. Esse efeito chama-se efeito de Van Hoff. Galera, mas nunca se esqueçam que a intensidade, né, das propriedades coligativas, né, o quanto que eu vou modificar minha pressão de vapor, minha temperatura de ebulição e minha temperatura de congelamento, vai depender unicamente do número de partículas em solução. É justamente esse efeito que a gente vai estudar agora. Tá? Como a gente viu na aula passada, na hora que eu colocava 1 mol de glicose, ela gerava menos efeito coligativo do que 1 mol de NaCl. Isso acontecia porque NaCl se dissociava. E é exatamente isso que vocês têm que olhar daqui por diante. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo? Olha só. Vamos supor que eu tenha, né, aqui 4 soluções diferentes, né, soluções com o mesmo volume, tá? E nas mesmas condições de pressão, tá? Não vou modificar nada, vou modificar unicamente aqui os meus solutos, tudo bem? Uma solução eu vou colocar com NaCl, 1 mol de NaCl. Uma outra solução eu vou colocar com 1 mol de glicose. Uma outra solução com 98 gramas de ácido sulfúrico e outra solução com 1 mol de sulfato de alumínio. Tá? E aí eu pergunto para você, qual dessas soluções vai apresentar uma maior intensidade das propriedades coligativas? Né? Eu poderia perguntar para você simplesmente qual que apresentaria uma menor pressão de vapor, qual que apresentaria uma maior temperatura de ebulição, qual que apresentaria uma menor temperatura de congelamento. Né? Esses efeitos serão tanto mais intensos quanto mais partículas eu tiver lá no meio. Só que aqui são compostos que são interessantes porque na hora que eu colocar eles em água, eles não vão provavelmente ficar da mesma forma, né? Por exemplo, na hora que eu coloco NaCl em água, né, cloreto de sódio, ele se dissocia e eu simplesmente vou separar esses caras, vou dissociar esses meus caras, tudo bem? Dessa forma, quando eu jogo NaCl em água, o que vai acontecer? Eu vou formar 1 mol de Na+, mais 1 mol de Cl-. Perceberam? Então, significa que na hora que eu jogar 1 mol de NaCl em água, ele vai se quebrar, vou formar um de Na+, e um de Cl-. Então, no total, eu vou ter 2 mol de partícula, no total. Beleza? Beleza, guarda essa informação. Vamos para de baixo. Eu preparei agora uma solução diferente, né, com 1 mol de glicose. Galera, vocês podem encontrar a glicose como a sua fórmula molecular, tá? Que é C6H12O6. Beleza? De qualquer forma é glicose. Uma outra informação que eu quero que vocês guardem para sempre na cabeça de vocês é que quando eu coloco um açúcar em água, seja glicose, sacarose, maltose, frutose, não importa, qualquer açúcar, né? Vai ser um tipo de composto que ele não se dissocia e nem se ioniza em água. Ou seja, tudo que eu colocar de um composto, por exemplo, açúcar em água, um composto covalente, ele não vai dissociar, significa então tudo que eu colocar, eu vou ter dissolvido. Então, se eu colocar 1 mol de glicose em água, eu vou ter 1 mol de glicose no estado aquoso. Só isso. Né? Então, tudo que eu colocar no começo,
eu vou ter dissolvido. Apenas isso. Beleza? Então, galera, nunca se esqueça disso. Se eu colocar um açúcar lá, se cair uma questão no vestibular para você, que é um açúcar, não se esqueça que esses caras ficam da mesma forma, só que solubilizados, fica no estado aquoso. Tudo bem? Então, se eu estou colocando um mol de glicose em água, significa que eu vou ter 1 mol, né, de glicose no final. Tudo bem? Então, no final, galera, eu vou ter apenas 1 mol de partículas. Tudo bem? Então, aí eu posso perguntar para você, comparando a situação, a solução A com a solução B, né, qual que apresentaria uma maior intensidade das propriedades coligativas? Até o momento, a solução A apresentaria uma maior intensidade. Por quê? Porque é aquela que tem maior número de partículas. Aqui eu tenho 2 mols, aqui eu só tenho 1. Entende? Então aqui apresentaria, a priori, né, assim, no começo, uma maior temperatura de ebulição, uma menor temperatura de congelamento, uma menor pressão de vapor. Tudo bem? Mas vamos continuar. Olha só. Agora eu coloquei 98 gramas de ácido sulfúrico. Sabe, professor, e agora? Eu coloquei massa. Como é que eu vou proceder? Galera, olha só. Eu coloquei massa, mas sempre que eu estiver comparando uma situação desse tipo, você vai tirar de massa e vai passar para mol. Tudo bem? Então, olha só, vamos combinar aqui. Não se esqueça disso. Sempre que eu tiver uma situação desse tipo aqui, que eu estiver comparando várias soluções diferentes e uma delas estiver em massa, ou às vezes todas elas estiverem em massa, não importa. Você vai pegar essa quantidade em massa e vai passar para mol. Como você faz isso? Você faz isso utilizando a massa molar, né? Você pode utilizar a sua tabela periódica, eles podem te dar no seu problema, tá? De qualquer forma, você vai tirar de massa e passar para mol. Por quê? Porque a intensidade das propriedades coligativas não é afetada pela massa que você coloca lá. O que é afetada pelo número de partículas. É isso que afeta a intensidade das propriedades coligativas. Então, eu não tenho base para analisar quando eu coloco em massa. É necessário que eu transforme para mol. Aí vocês podem utilizar até aquela formulinha lá que provavelmente vocês já conhecem, né? Onde o número de mols vai ser igual a massa em gramas, tudo bem? Que eu estou te dando, no caso aqui, 98 gramas, né? Dividido pela massa molar, né? Que é gramas por mol. Tudo bem? Aí você acha o número de mols tranquilamente, tá? Mas vamos lá. Já adiantando aqui para vocês, a massa molar do ácido sulfúrico é exatamente de 98 gramas por mol. Beleza, galera? De 98 gramas por mol. Então fica fácil, né? Ó, se a cada 1 mol eu tenho 98 gramas, então se aqui eu tenho 98 gramas, obviamente eu tenho 1 mol. Tudo bem? Então, galera, se eu tenho aqui 1 mol de ácido sulfúrico, né? Deixa eu colocar aqui, deixa eu escrever um pouquinho mais para baixo aqui, para vocês poderem enxergar melhor. Se eu tenho aqui 98 gramas aqui por mol, né? Então significa que eu tenho aqui 1 mol, né, de H2SO4. Só que, galera, na hora que eu coloco o nosso ácido sulfúrico em água, né, ele é um ácido muito forte, né, e ele vai se ionizar. Né? Então, quando você fizer um processo de ionização, é bem tranquilo. Basta você separar aqui os hidrogênios do resto da galera. Lembre-se que o ácido é todo composto que, quando em água, ele libera H+. H+, só H+. Beleza? Então você só vai separar aqui. Mas perceba que você tem 2 hidrogênios, né? Inclusive esse 2 vem aqui para frente, né? Então na hora que eu fizer o processo de dissociação, de ionização, vai ficar 2H+, mais SO4, 2-. Então, galera, olha só que legal. No geral, eu vou ter 1 mol aqui de SO4, 2 mol de H+, eu vou ter 3 mol de partícula no geral. Tudo bem? Eu vou ter 3 mols de partícula no geral. Então, comparando essas 3 soluções, essa aqui é que ainda vai apresentar uma maior propriedade coligativa, né? Uma maior intensidade dessas propriedades. Tudo bem? Então, não se esqueça. Quando tiver massa, passa de massa para mol. Combinado? Vamos para o próximo. Aqui eu tenho 1 mol, né? E está em mol, está tranquilo, de sulfato de alumínio. Ótimo, é um sal. Né? Então, o que vai rolar? Eu vou simplesmente separar o metal do resto da galera. Beleza? É isso que eu vou fazer. Tá? Então, quando tiver um sal, eu separo o metal do resto, dos ametais, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 alumínios, então esse 2 vem aqui para frente. E aqui eu tenho 3 sulfatos e o 3 vem aqui para frente também. Tudo bem? Então, dessa forma, na hora que eu colocar em água, vai
Al3+, mais 3SO4, 2-. Então, galera, perceba que aqui, no geral, eu vou ter 2 mols de Al+, 3 mols de sulfato, né? Então, eu vou ter aqui, no geral, 5 mol de partícula. Então, essa solução aqui é a que apresentaria uma maior intensidade das propriedades coligativas, né? Essa solução é aquela que apresentaria uma menor pressão de vapor, uma maior temperatura de ebulição, uma menor temperatura de congelamento, que é justamente as 3 propriedades coligativas que a gente viu até agora. Tonoscopia, que é a pressão de vapor, ebullioscopia, que é a temperatura de ebulição, e crioscopia, que é a nossa temperatura de congelamento. Tudo bem? Então, galera, sempre que você tiver uma situação desse tipo, primeira coisa, não se esqueça que caso esteja em massa, passe para mol. Segundo ponto, não se esqueça que tem determinados compostos que sofrem dissociação ou ionização. Tem que fazer essa dissociação e ionização bem corretamente, tá? Então você tem que lembrar lá da nossa inorgânica, né? E quando nós temos açúcares, eles nem se dissociam, nem se ionizam quando em água. Tudo que você colocar lá vai ficar no final também no estado aquoso. Combinado? Então é isso, galera. Esse era o objetivo do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado e até a próxima aula.